Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você que nos acompanha neste momento, seja também pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube, onde aliás você pode acompanhar os outros programas da TV Unifra. Tá no Central do Esporte desta terça-feira aqui comigo, José Quintana Júnior. Tudo bom, Quintana? Tudo tranquilo, Gereta? Tudo certinho. Professor Gilson Piber, Como é que tudo está, certo? senhor? Tudo legal? O bom do programa também é o que antecede ao programa. Ah, é, professor? Né? E hoje estava bem animado. Os bastidores, né? Uma hora dessa a gente vai ter que contar isso aqui pro pessoal que nos Bem acompanha animados. em casa, hein? Olha só quem está aqui com a gente também hoje como convidado, Pietro Lovato, do basquete do Corinthians. Tudo bom, Pedro? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gereta? Tudo Obrigado. legal, tudo tranquilo. E o professor Jean-Pierre Ávila, que é da AVF, Associação Voleibol Futuro, estava chegando de Porto Alegre, Jean, e aí já veio direto para o programa, não teve almoço. Teve café da manhã? Café da manhã teve. Mas almoço não teve. Tudo para estar aqui com vocês, né? Legal, muito Maravilha. bacana, muito legal mesmo. Olha só, a gente vai falar então hoje de basquete, a gente vai falar de vôlei e é claro que a gente vai destacar também alguma coisa sobre a brilhante vitória do Inter de Santa Maria na divisão de acesso, venceu por 3-0 o São Gabriel. José Quintana Júnior, confesso para ti que olha o Vinícius Munhoz lá, acho que deu uma sacudida na galera, porque quase venceu o jogo contra o Santa Cruz no meio da semana e depois 3-0 no São Gabriel. Confesso que eu não esperava um placar tão elástico, mas esse é assunto mais para o final do programa, pode ser? Pode só fazer duas observações, aliás, três. O professor Gilson Piber, que deu informações do programa hoje, no dia da gravação do programa, aniversário de dois personagens bastante significativos para o esporte do Brasil. Um é o Ronaldinho Gaúcho, bastante polêmico aqui no Rio Grande do Sul, mas foi importante para o futebol brasileiro. E o nosso grande ídolo, o mito Ayrton Senna, que hoje estaria fazendo 57 anos. 57 anos o Ayrton Senna e 37 o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo de Assis Moreira. E a terceira observação, ainda bem que o Pedro está sentado, né? Porque a câmera não ia conseguir pegar todo mundo no mesmo enquadramento ali. É verdade, é verdade. Bom, vamos começar falando então de basquete, falando de vôlei. A gente tem duas referências dessas modalidades aqui de Santa Maria no Central do Esporte de hoje, José Quintana Júnior e professor Gilson Piber. Um ano que promete ser bastante intenso para as duas agremiações que estão aqui, principalmente por conta das categorias de base. Mas tem novidade pintando aí. E eu começo perguntando pro Jean, que veio de Porto Alegre, diretaço para o Central do Esporte. Jean, você lança nesta terça-feira, na verdade é o horário que o programa está sendo exibido, já foi lançado esse projeto, para buscar fundos para que a AVF, né, as meninas da AVF em três categorias, possam disputar o primeiro Festival Internacional de Voleibol Feminino. Conta um pouquinho pra gente o que é esse Festival de Voleibol Feminino na cidade de Estrela, lá em junho, e como é que a AVF está para 2017. Bom, esse Festival Internacional de Estrela, hoje, ele está cotado entre os 3 melhores de categorias de base do Brasil. Já visto que a cada ano que ele acontece, soma não só em termos de quantidade, mas da qualidade das agremiações que vêm disputar. Um exemplo, seleção de base da Argentina, seleção de base do Uruguai, que disputa o Sul-Americano de base, jogam, participam. Flamengo do Rio de Janeiro, Fluminense do Rio de Janeiro, Minas Tênis do Minas, as principais equipes de Santa Catarina, Paraná. Então, a credibilidade é tanta que os técnicos e comissões técnicas de seleções brasileiras de base vêm para a Estrela para descobrir talentos. Então, era um sonho nosso da AVF de poder participar já há uns 2 anos. E ao finalizar 2016, nós traçamos como uma meta: vamos participar desse torneio. Mas o volume financeiro que gira para participar de 3 categorias é grande. Entramos em contato com o professor Ítalo Minello Filho, que faz parte dos professores da administração da UFSM, e trocamos algumas ideias de que maneira nós poderíamos conseguir. E ele deu uma ideia, nós acrescentamos e fechamos então. O calendário AVF, acho que é algo inédito em termos de agremiações esportivas em Santa Maria. O nosso calendário é diferente, não é de 12 meses, e sim de 10 meses, porque nós construímos todo ele nos meses de janeiro e fevereiro. Então, vai de março a dezembro. Cada empresa patrocinou um mês. E as modelos para as empresas foram os nossos atletas. Então vai ser algo muito legal. Nós nos vangloriamos sim por ter conseguido 10 empresas de Santa Maria que acreditaram no projeto. Nós vamos estar comercializando 1000 exemplares do calendário AVF. Para então o somatório do valor do patrocínio das empresas e o somatório das vendas vai possibilitar com tranquilidade
que a gente participe pela primeira vez desse evento grandioso lá de Estrela. E o mais legal de tudo, praticamente todas as empresas já estão certas para o calendário de 2018. Que legal, já conseguiu uma antecipação. Agora, quem não Eu diria que é uma sacada genial. É verdade, uma sacada, um bloqueio muito legal aí, uma cortada, né, na quadra do adversário, muito legal. Agora, quem pensa que o Corinthians daqui a pouco está um pouquinho para trás, aí se engana, viu? Porque eu estava conversando nos bastidores aqui com o Pietro Lovato. Pietro, vocês vêm com 6 categorias de base para 2017, é isso? E ainda tem a equipe adulta para disputar o campeonato estadual, é isso? Isso, então esse ano nós mudamos um pouco o foco do investimento também das nossas equipes. Nós vamos investir um pouco mais nas categorias de base, desde o sub-12 ao sub-19. Então, dentro dessas categorias, dessas 6, nós vamos ter um foco maior. Estamos investindo um pouco mais nas nossas comissões técnicas, na preparação física, em dar uma melhor estrutura para os nossos atletas, né? E dentro dessa estratégia de investimento, nós queremos formar a nossa equipe adulta com mais atletas das nossas categorias de base, né? Nos últimos 2 anos que nós participamos do campeonato estadual, nós contamos com mais atletas adultos, né, acima de 22, 23 anos. E esse ano nós estamos mudando um pouco o foco para buscar, então, integrar um pouco mais a nossa equipe sub-17 e sub-19 ao adulto. Então, é um investimento que a gente está fazendo, né, e a gente sabe, assim como o professor Jean, né, que nós temos dificuldades, mas a vontade de fazer ela é muito maior do que eventuais dificuldades que a gente possa estar encontrando. Então, a gente acredita, né, que esse investimento ele vai dar retorno também no curto e no médio prazo, né, com uma formação de equipes adultas mais competitivas para a disputa do nosso estadual, de possíveis classificações para Sul Brasileiro de clubes e outras competições. Se no vôlei era uma sacada de mestre, o que é essa então, professor Gilson Pedro? Essa é de 3. Olha aí, viu? É no Chuá, aquela de, né? Boa. Quintana de Júnior, longe. professor Gilson Piber. Não, acho que são iniciativas super válidas e é trabalho de base, né? Trabalho de base projetando, né, uma categoria adulta. E a meninada, ela gosta de ver esse trabalho, de se espelhar nesse trabalho e também pensa em um dia, né, vestir a camisa adulta da AVF, a camisa adulta do Corinthians, né? E eu perguntaria tanto para o Jean como para o Lovato, assim, a questão financeira dos clubes, como é que anda. O Jean poderia ressaltar, se fosse possível, as empresas aí que estão colaborando, eu acho que elas merecem esse crédito também. Mesma coisa com o Lovato. Vamos tentar, então, de cabeça memorizar as 10. As 10 empresas que contribuíram para o calendário. Lucimar Casagrande, Cofers, Santa Mania Pizzas, Quiro Pilates, Aras Camargo, vamos lá. Já são 4. Já são 4. Mamolab. 5. Vai falando das suas que eu vou me lembrando aí. Olha aí, ó. 5 eu já consegui. Legal, o lado legal disso, sabe o que é? É que muitas vezes, o Jean, inclusive, é um expoente disso, a gente já viu várias referências do esporte de Santa Maria vindo aqui, e muitas vezes manifestando aquela ausência, aquela carência de apoio. É tanta gente que ele conseguiu agregar que ele não consegue lembrar o nome. Tem um lado legal disso, EFA, que é uma Olha aí, empresa de higienização de ambientes. Tem uma loja de moda feminina, me desculpem, porque o legal também foi isso. Nós delegamos tarefas, então não foi só o Jean que conseguiu os patrocínios. Foi também o Maurício, que é o técnico de outras categorias de base, foi o Juliano também, que enquanto esteve com a gente também participou. Então, felizmente é isso. As empresas que estão nos patrocinando esse ano, renovamos com a construtora Jubim e também com a Inisportes. Né? É um trabalho de formiguinha, né? Porque é que nem jornalista, vai para a rua para apurar a informação, né? E vocês têm que, entre aspas, catar esse patrocínio, né? E a gente está inovando também, cada ano a gente procura melhorar, né? Vocês conhecem o nosso trabalho. Esse ano a gente fez uma parceria muito legal com a Transformers, Academias de Suplementos, ou seja, todas as atletas da categoria infantil e da categoria infanto-juvenil, junto com a comissão técnica, está treinando na academia.
foi muito importante, foi uma solicitação do professor Maurício. Por quê? Porque ele detectou que, principalmente no ano passado, onde nós chegamos às finais de todas as competições com o Infanto, qual era a diferença? Parte física. Na técnica e na tática, as coisas estavam parelhas, mas chegava o Infanto, que é melhor de 5 sets, quando chegava no quarto, quinto set, a nossa equipe pecava não por não saber o que tem que fazer ou capacidade técnica, mas a parte física não deixava que a parte técnica mantivesse um padrão de rendimento. Então a gente fez a parceria. Outra parceria muito interessante que a gente fechou esse ano com a FAMES, Faculdade Metodista de Santa Maria, ou seja, nós vamos treinar alguns dias lá, todos os nossos eventos, e o evento hoje do lançamento do calendário está sendo realizado no auditório da FAMES, né? Então é muito importante porque o leque da AVEV está se expandindo em termos de patrocinadores e de empresas que queiram agregar a marca VF. E a gente se sente bastante vangloriado com isso, né? Porque fazer o esporte em Santa Maria não é tão fácil, né? Mas a gente, felizmente, a cada ano que passa, com dificuldades ou não, a gente está usando estratégias e estamos conseguindo sobreviver e continuar mantendo a qualidade que a gente sempre procura manter onde nós estamos. E assim, nesse sentido, primeiro gostaria de parabenizar o professor Jean pela iniciativa, que muitas vezes a gente vê no esporte santamarense uma certa lamentação que a gente não tem apoio, que a gente não consegue desenvolver os nossos projetos, mas na verdade, e essa é uma avaliação minha, né, o que muitas vezes falta é essa organização das próprias entidades e a gente propor algo de valor também para as empresas. Com certeza. E nesse sentido, o professor Jean com certeza apresentou uma proposta de valor para as empresas e é o que nós no Corinthians a gente também busca fazer. Então, muitas vezes a gente vê o patrocinador, o empresário, como um doador, alguém que está fazendo um ato de caridade, né? Ele vai dar uma esmola para a gente seguir com as nossas atividades, quando na verdade nós temos que entender que além disso, né, o nosso patrocinador, ele é um parceiro, né? Ele vai estar unindo a marca, a nossa marca, nós vamos estar desenvolvendo ativações de patrocínio, nós temos que desenvolver toda uma relação que transcende a questão do valor nominal do dinheiro que muitas vezes as equipes aqui tanto falam, né? Então eu concordo totalmente com o que o Pedro está falando. É justamente isso. Às vezes, muitos gestores de equipes reclamam da falta de patrocínio. Mas nós temos que entender que nós temos que propor algo atrativo, atraente e que traga um retorno para as empresas que estão apostando no nosso projeto. Não só a mera visibilidade. Né? Exatamente. Muitas vezes se fala na camiseta de jogo, né? Hoje com as redes sociais, né? Com o mundo digital, a gente tem que oferecer um leque de ativações para esse patrocinador que realmente justifique esse investimento. Né? Como é que está sendo isso lá no Corinthians, Pedro? Nós estamos apresentando as nossas propostas, né? Nós já temos patrocínio fechado para esse ano com a Uni Esportes. Nós também já fechamos quase toda a captação da Lei de Incentivo ao Esporte de Santa Maria, né? Que isso dá um aporte financeiro interessante para as nossas equipes, né? Para os nossos projetos de categorias de base e adulto. E nós estamos negociando com mais algumas empresas, a gente espera em torno de 10, 15 dias estar fechando mais alguns patrocínios, né? Mas é sempre nesse sentido, né, de oferecer algo para o nosso parceiro e não esperar que ele nos dê tudo em troca de uma boa vontade, que a gente sabe que o país também, com essa situação de crise econômica, não é fácil a gente convencer, né, os empresários, mas a gente tem que propor algo de valor para eles também. Quantos tipos? 7, né? Quem quiser fazer um lanche, Birosca Lanches na Presidente Vargas. 8, isso? Detalhe importante, o Proesme, a Lei de Incentivo ao Esporte, felizmente... Sem querer cortar o dia, tem tempo. O programa tem 40 minutos, ele tem lá. tempo para lembrar os dois que Vamos faltam lá. ainda, não tem problema. Nós, felizmente, e aconteceu início de 2016 e felizmente início de 2017. Nós aprovamos sim no Proesme um valor interessante e já no mês de início de fevereiro nós estávamos com toda a nossa a captação efetivada, né? Isso também é legal porque é sinal que a gente está pelo caminho certo.
Eu acompanho o trabalho do Pietro e também do Catila lá no Corinthians e vejo que cada vez mais eles estão indo atrás da forma de montar projetos e nesse meio, que é o interessante. Então, por isso que eu acredito cada vez mais que a cada ano que passar, cada vez mais o basquete do Corinthians vai sobressair. É bastante interessante uma frase que o professor Gia falou ali, fazer o esporte, né? Porque, de fato, o que a gente gostaria que essas estruturas tivessem é, por exemplo, que o Gia trabalhasse só com vôlei, sim, ou que o Pietro trabalhasse só com a questão do basquete. Porque falta, de fato, uma estrutura de base no sentido do aporte, onde um se preocupa com a questão administrativa, outro com a questão financeira e alguém só com a parte técnica. Mas mesmo assim eles não usam isso como desculpa para o projeto morrer. Pelo contrário, eles fazem o esporte acontecer. Se tornou uma necessidade, né? Eu quando saí da graduação já trabalhava no Corinthians, né? E por uma necessidade, né? Hoje a gente tem instrumentos muito bons no Brasil, né? De captação de recursos, né? A lei em Santa Maria nós temos a lei municipal, no estado nós temos a lei federal e a nível de Brasil nós temos a lei federal de incentivo ao esporte. E se a gente não buscar a capacitação para entender como funcionam essas leis e a partir daí captar recursos, nós estamos deixando, né, uma fonte que nós temos muito boa e muito importante, né, passar. E nós não podemos deixar essas oportunidades. Né, então, assim, o sonho nosso seria trabalhar só com a questão da quadra, né, mas a realidade se impõe para que a gente também tenha que entender de administração esportiva, de marketing esportivo, para fazer acontecer. Senão, se a gente ficar esperando simplesmente, né, as coisas virem de cima para baixo, a gente sabe que elas não vão acontecer na nossa realidade aqui. Vamos para o 9? Vamos lá. Em frente ao Hospital de Caridade, estacionamento e Hotel Humberto. Olha aí, mais um. Vai chegar no 10. Não está faltando nada para esse time. Vai chegar. Tem alimentação, Exatamente, tem hospedagem, tem local para treinar. Academia. Né? Aproveitando a deixa do Pietro, ontem eu estive reunido com o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, Carlos Cimino, até porque hoje aconteceu a organização dos campeonatos do primeiro semestre. Como hoje eu não poderia estar em Porto Alegre, já fui ontem, oficializei, a VF já está inscrita na Copa RS Infantil Feminina e na Copa RS Infanto Juvenil Feminina, que vai acontecer de maio até julho. Falando sobre a lei do incentivo estadual, eu perguntei para ele por quê. Porque as duas equipes que participaram da Superliga Nacional esse ano tiveram problemas. A Bento quase não disputou porque ficou à mercê da lei estadual de esporte. E aí eu perguntei, Cimino, qual a situação? Ele, Jean, cada vez mais em termos de esporte lá, pessoas estão querendo dificultar as coisas. Não sei como vai ser para o ano que vem, mas não vejo com bons olhos. A situação está cada vez mais difícil. Tanto que Bento teve que montar a equipe para a Superliga às pressas, porque ficou sabendo na última hora que ia poder se utilizar da lei estadual para a captação de recursos para a montagem de equipe. E uma novidade aqui é que possivelmente a gente vai ter uma equipe Superliga B masculina em Gramado, conseguindo um investidor de São Paulo, e Novo Hamburgo com a Fevale, São Leopoldo com a Fevale, está se mexendo para, depois de muito tempo, Rio Grande do Sul ter uma equipe na Superliga B feminina. Novo Hamburgo, eu acho. Fevale. Fevale, então Novo Hamburgo. Então são as novidades que a gente está trazendo da capital. E está sendo divulgado em primeira mão aqui. Ótimo, muito legal mesmo. Olha só, no próximo bloco do Central do Esporte, a gente vai falar então do campeonato adulto masculino de basquete, adulto feminino de vôlei e vai também falar um pouquinho mais da vitória do Inter de Santa Maria na divisão de acesso, vitória que colocou o Inter de Santa Maria na primeira colocação do seu grupo na divisão de acesso deste ano. Vamos fazer um intervalo rapidinho, muito rápido mesmo. Olha, se você quer levantar, levanta rapidinho, vai lá, toma uma água, pega uma pipoca, volta ligeiro, porque o Central do Esporte já retorna aqui na TV Unifre.
ela conquiste tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Central do Esporte está de volta para você. Eu falei que era rápido, né? E a gente voltou rapidinho aqui na TV Unifra, no canal 15 da NET, para dar sequência ao Central do Esporte desta semana, que tem hoje aqui a companhia do José Quintana Júnior, nosso titular do programa, o professor Gilson Piber também, e os convidados de hoje, o Pietro Lovato, do basquete do Corinthians, e o professor Jean-Pierre Ávila, lá da AVF, Associação Voleibol Futuro. Prometo e vou cumprir. Um dia a gente ainda vai falar aqui no ar aquilo que a gente comenta nos bastidores, porque rolam muitos assuntos aqui nos bastidores. Claro que o pessoal de casa não consegue acompanhar, não é, Quintana? Mas são assuntos todos publicáveis, né? Perfeito. Que na verdade a gente aproveita para tirar algumas dúvidas aqui, é bem interessante. E para descontrair o ambiente também, para a gente dar risada, enfim, muitos assuntos surgem. Olha só, a AVF e o Corinthians Atlético Clube vão ter competições no segundo semestre com as categorias de base, mas também as equipes adultas, no feminino para o vôlei e no masculino para o basquete, também vão estar ali competindo. Pietro, no basquete as competições da equipe adulta devem acontecer no segundo semestre de 2017, é isso? Isso, então o calendário do basquete adulto masculino ele segue um pouco do calendário norte-americano e europeu, então as temporadas elas se iniciam em agosto, setembro e terminam em maio, junho do ano seguinte. Então a gente pega o final de um ano e o início do outro. O nosso campeonato estadual adulto masculino ele inicia, então vai iniciar provavelmente na primeira quinzena de setembro e se estende até o início de dezembro. Antes disso tem as categorias de base que a gente estava falando, são 6 este ano. E aí, a partir de maio agora, já tem competição? Ou abril? Como é que é? Isso, exatamente. Então, a partir de maio, nós vamos ter, de maio a julho, o primeiro turno do campeonato. De agosto a outubro, o segundo turno. E em novembro, nós temos as finais dos campeonatos de categoria de base. Nós vamos ter muito basquete esse ano. Aqui em Santa Maria, nós estamos com várias equipes, né, principalmente nas categorias sub-15 e sub-17. Esse ano nós tivemos 12 equipes inscritas no campeonato estadual, Uruguaiana, Bagé, que eram cidades que não estavam integradas ao campeonato. É um campeonato gaúcho de fato, com equipes de várias cidades do estado. Não fica aquela coisa só na Serra, na região metropolitana, na zona sul do estado, alguma região mais privilegiada. Tem equipes digamos, de todas as regiões. Isso, então essa interiorização do basquete está sendo muito importante, né? São polos tradicionais, Uruguaiana, Bagé, né? São polos tradicionais do basquete aqui no estado, mas nos últimos tempos, né, a gente sabe muito por questão de custo, né? E às vezes até um certo boicote das equipes da capital, do eixo central do nosso estado, elas não queriam ir jogar nesses lugares e hoje já se tem um entendimento melhor, né, entre as equipes, entre os técnicos, para que a gente possa realmente expandir o basquete e ter mais categorias jogando, mais equipes, mais lugares do estado também sendo integrados no campeonato. Bem interessante. E lá no vôlei, Jean, quando é que se inicia aí o campeonato adulto no feminino? No vôlei nós vamos fechar o 10º. JKG Studio. Olha aí. Que é do nosso amigo Juliano Guimarães. Tem de tudo, professor Gilson. É lanche, academia, sala de cinema, estacionamento, Quintana, hotel, o que mais? Até estúdio para gravar música ainda. Tudo. Até pro uniforme das meninas, tem tudo, hein? Muito legal. Então, você já vem acompanhando que nos últimos 2 anos a nossa intenção foi cada vez mais ir renovando a nossa equipe adulta. 2014, 2015 já aconteceu uma renovação, 2016 ainda mais,
E 2017 nós praticamente, em comum acordo, todas as nossas atletas que participaram desde 2011, 12, 13 saíram. E hoje a nossa proposta para a equipe adulta é uma renovação total. Nós fizemos meio que um sub-21, sub-22. Ou seja, as meninas que chegaram na categoria infanto-juvenil e pararam de treinar, nós fizemos um convite, elas adoraram, e então nós estamos formando essa equipe sub-21 e 22. O que aconteceu? Quando nós divulgamos da equipe adulta da AVF, muitas meninas, mulheres com mais de 22 anos, apareceram para fazer teste para treinar. Um bom problema, o professor Maurício, que é o técnico da equipe adulta. Maurício Fruê, isso, né? O Jean agora é o gestor e assumi a equipe Mirim, junto com uma novidade também. Nós temos uma mulher agora, técnica da AVF, que é a Esther, inclusive jogou em Uruguaiana. Então, o nosso objetivo com a equipe adulta é esse. Estamos muito bem cientes, planejados que essa equipe, 2, 3 anos para nós moldarmos. Mas o legal é que todas as atletas oriundas das nossas categorias de base. Né? Lamentamos a perda da Vitória, que efetivou-se a transferência lá para Santa Catarina. Blumenau. E vamos então, a nossa ideia é participar ou da Copa RS Adulto ou do Campeonato Estadual Adulto. Um desses dois nós vamos participar. Os dois não vão conseguir já? Não. Por qual motivo? Um, pelo investimento financeiro, que é muito grande. Um exemplo, em 2015, onde se pagava por jogo em Santa Maria R$ 750 de arbitragem, para 2014, 2015 foi para 1.750 um jogo. Então, a grande mordida da federação. Inflacionou, né? Inviabiliza. Não sei se o professor Gilson tem uma pergunta. A gente vê esse trabalho consolidado de vocês em relação à base, à formação de atletas. Fazer 2 perguntas em uma. O que vocês acham que precisa para Santa Maria começar a abraçar no sentido de estádio lotado, de ter torcida, de acompanhar os jogos? E se é possível, se vocês projetam isso, a questão da sustentabilidade dos times adultos, que os jogadores sejam contratados e possam, de fato, vestir a camisa e trabalhar com profissão, como atleta de basquete, como atleta de vôlei aqui em Santa Maria. A gente tem estudado bastante, né, a possibilidade e essa é uma necessidade também dos eventos esportivos aqui em Santa Maria, que a gente não ofereça simplesmente para o público, né, o espetáculo esportivo, mas que a gente ofereça também outras atrações durante os jogos, né? E aí a gente está falando de apresentações artísticas. O jogo em si é uma das atrações. Uma das atrações, mas que a gente ofereça o espetáculo, como a gente vê muito, né? A questão da NBA, né? Que é uma referência mundial, né? Quando a gente fala em espetáculo esportivo. Nesse fim de semana a gente teve também o Jogo das Estrelas do NBB, que foi um evento divisor de águas, né? No esporte brasileiro, principalmente por essas ativações de patrocínios que são feitas antes dos jogos, pelos espetáculos. Nós tivemos um show do Jota Quest no intervalo das partidas. Então isso é um ponto que nós acreditamos que é importante, que nós queremos investir e melhorar esse ano em relação aos anos anteriores. Em relação à sustentabilidade das equipes, nós estamos com um projeto institucional desse ano para que no ano que vem nós tenhamos o projeto da Lei de Incentivo Federal aprovado e aí sim nós possamos, então, profissionalizar um pouquinho mais as nossas equipes, né? A nossa lei municipal hoje ela tem um teto, né, de valores e a lei federal ela não estipula esse teto, existe um valor global, né? E a gente pode, então, ter um orçamento maior e a partir disso, né, tendo a nossa formação aqui dos atletas da categoria de base, poder profissionalizar eles aqui dentro do Corinthians, né? Nesse sentido, nós temos a Liga Nacional de Basquete hoje, que é uma liga formada pelos clubes que gerencia o NBB, a Liga Ouro, que é a 2ª divisão do basquete brasileiro, e a LDB, que é um campeonato sub-22. Para vocês terem uma ideia, a LDB já exportou 3 jogadores para a NBA, né, que estão na NBA e que saíram da LDB. E nós temos a intenção de, em no máximo 2 anos, estar participando da LDB, se inserir na Liga Nacional de Basquete, né?
E participando desse campeonato sub-22, a gente pode, assim, ter uma perspectiva de manter os nossos atletas aqui como profissionais, né? Porque hoje, infelizmente, se chega uma proposta, a gente não tem como cobrir, né? E os nossos atletas eles têm que sair para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais para jogar. Então, nesse sentido, o Corinthians está buscando efetivar essa questão da Lei Federal de Incentivo ao Esporte para que a gente possa ter um projeto mais sustentável também a longo prazo. Perfeito. Professor Gilson? E a questão de recursos humanos, né? Como é que está sendo a captação de atletas, tanto no Corinthians como na AVF, começando pelo Jean? Eu vou fazer um parênteses e vou responder a pergunta do Jareta antes, em relação à sustentabilidade da equipe adulta. Bom, eu já venho falando, mudando o discurso há alguns anos. Vocês foram cientes que em 2013 eu trouxe Santa Maria o senhor Renato Dávila, o mentor organizador da Superliga Nacional de Vôlei, onde eu apresentei para o prefeito na época um projeto formatado com um dirigente que trabalha há 20 anos na Superliga, montamos em conjunto o projeto, e onde foi dito ok, tudo bem, tudo lindo, e depois não saiu. Trouxemos Bernardinho a Santa Maria para palestrar. Repito, não foi o prefeito da época, não foi o secretário de Cultura da época, não foi o secretário de Educação da época, não foi o secretário de Esporte da época. Santa Maria Cidade de Cultura? Bom, mas existe, em termos de lei federal, eu vislumbro também um possível empecilho do seguinte: como bem o Pedro falou, não tem limite de verba a ser solicitada, mas, uma vez aprovada, tem que se ter a empresa que vá se destinar ao ICMS. E no Rio Grande do Sul não é bem assim também para se conseguir. Mas a lei federal, na verdade, é imposto de renda. Imposto de renda. E algumas equipes empacam nessa situação. Na captação. Ponto. Captação de atletas. Nós fizemos agora 2 semanas peneira seletiva de atletas para o voleibol. Tivemos 24 meninas, dessas 24 meninas, 14 meninas foram aprovadas. O mais legal é que cidades como Júlio de Castilhos, Agudo, trouxeram meninas e as meninas foram aprovadas. A AVF deixa de ser de Santa Maria para ser regional. Hoje nós temos 4 ou 5 atletas oriundas de Agudo. Onde existe um professor, Pedro, que faz um trabalho fantástico em Agudo, fantástico categoria de base. E em Júlio de Castilhos, o professor César Alcântara, que sempre está presente nos nossos eventos, trouxe 6 meninas, se não me engano, essas 4 foram aprovadas. Então tem que ser aí, Gilson. Agora, nós também esbarramos, infelizmente, no não entender de alguns colegas de profissão nossos, onde realiza um ótimo trabalho na escola, mas se acha dono da atleta da escola e não quer liberar para a AVF, que a AVF não representa a escola A, B, C ou D, a AVF representa o vôlei de Santa Maria. Então, infelizmente, também a gente esbarra nesse tipo de situação. Mas aproveitando, sempre, durante o ano inteiro, a AVF está de portas abertas para qualquer menina ou mulher que deseje fazer um teste e ingressar nas nossas equipes. Sobre a pergunta do professor Gilson, né, material humano, né, professor? Isso. Como é que fica a questão, além disso, de buscar atletas de fora é muito difícil, mas você abre essa possibilidade regional, então, de certa forma, por conta dessa participação. Inclusive, quando existe a possibilidade, tanto eu quanto o Maurício, nós entramos em contato com algumas escolas particulares para também ver essa situação de bolsa, né? Por que Estrela hoje é o polo feminino do voleibol no Rio Grande do Sul? Porque eles linkaram uma escola-mãe particular, a prefeitura e uma faculdade ou uma instituição de ensino superior. Então eles trazem as meninas, têm onde alojar as meninas na escola, eles têm convênio com restaurantes, que para nós aqui seria tranquilo. E aí as meninas jogam, apareceu uma menina em Lajeado, apareceu, vem. Então fica mais fácil ter essa escola-mãe,
a prefeitura colaborando e uma instituição superior apoiando. Para trazer um atleta de fora, né, que não é da nossa região, precisa de uma estrutura realmente grande, né? Nós também estamos tendo a oportunidade de talvez concretizar, né, 2 atletas para o nosso sub-19 adulto e estamos enfrentando justamente essas dificuldades, né? Porque nós temos que oferecer educação, acomodação de alojamento, alimentação e também uma estrutura humana para que acolha esses atletas, né? Porque não é fácil o jovem sair com 15, 16, às vezes menos, né? Tá longe da família, numa cidade estranha, quando não conhece ninguém. E é uma realidade que no futebol a gente vê bastante, né? E como os atletas sofrem, né, com isso, as famílias e a sociedade de uma forma geral. Então é uma estrutura bem grande que se precisa, né, que se necessita para que a gente possa manter esses atletas aqui. Bacana, muito legal o trabalho desenvolvido por eles. Pessoal, a gente não pode deixar de passar esse Central do Esporte, essa edição, sem falar da vitória brilhante do Inter de Santa Maria, né? Inter de Santa Maria, professor Gilson Quintana, Jean-Pierre, Pietro Lovato, 3-0 sobre o São Gabriel, sobre uma equipe que liderava a divisão de acesso. E agora o Inter de Santa Maria, na minha opinião, passa a ser visto de uma maneira diferente, porque os outros clubes é que enxergam o Inter de Santa Maria como o líder, né? E de fato ele é o líder do grupo, com 7 pontos. Eu quero saber a opinião do Quintana, a opinião do professor Gilson Piber, o Pietro Lovato e o Jean-Pierre ficam à vontade também para dar a opinião deles. Mas sobre esse resultado, professor Gilson Quintana, a gente falava na semana passada, curiosamente, que o Vinícius Munhoz, né, havia empatado uma partida, havia vencido outra, ou melhor, havia perdido uma, vencido outra, e tinha naquele jogo contra o Santa Cruz ali uma espécie de tira-tema, dizer agora vai, não vai, a equipe empatou, estava vencendo até os últimos minutos, e agora me parece que contra o São Gabriel, o Inter de Santa Maria, Quintana dá aquela aliviada, assim, e me parece que agora a coisa vai. Professor Gilson? Não, foi uma vitória importante, 7 pontos, né? O Inter começou a semana na liderança e agora joga em Venâncio Aires contra o Guarani. Então não dá para comemorar muito esse feito, né? Mas eu acho que mostra o trabalho do Vinícius, da comissão técnica, com apoio da direção e também do grupo de jogadores, que eu acho que está começando a entender a proposta do Vinícius. Eu acho mais importante porque, assim como o 3-0 na primeira rodada pro Aimoré no primeiro jogo, esse 3-0 não quer dizer que foi um banho de bola. O Internacional fez 2 gols nos contra-ataques, segundo nossos informantes aqui da TV Unif que foram assistir o jogo. Mas o mais importante é justamente a consolidação do trabalho, a segurança que a diretoria passa para o treinador e cada vez mais se aproximar do primeiro objetivo do Internacional, que é escapar da zona de rebaixamentos, não correr o risco de descer para a terceira divisão e aí sim, a partir disso, começar a almejar voos mais altos, que era o primeiro objetivo. O técnico Vinícius Munhoz deixou bem claro, o primeiro objetivo é esse. Alcançando esse objetivo, não sei se vocês repararam, no Campeonato Gaúcho agora no fim de semana, o Veranópolis empatou com o Grêmio, os jogadores saíram comemorando. E aí os repórteres perguntaram se é pelo feito de empatar com o Grêmio na Arena. Eles disseram não, atingimos nosso objetivo, não vamos mais nos rebaixar no Campeonato Gaúcho. Agora a gente vai atrás do resto. Interessante para um time que empatou com o Grêmio na Arena, está em 4º lugar no campeonato, mas estava comemorando justamente fugir da degola. Aliás, belo trabalho do Thiago Nunes, empatou com a dupla Grenal e ganhou da dupla Caju. Se enfrentasse uma Série A e uma Série B do Brasileiro, olha, não sei não, hein? É o VEC. Tá muito bem mesmo o Thiago Nunes, que em temporadas anteriores já treinou outras equipes, já foi campeão no Mato Grosso, já foi campeão no Acre também. Isso. Né? E agora vai, ao que tudo indica, o Veranópolis vai se classificar. O Thiago Nunes vai, não só tirou a possibilidade de rebaixamento do Veranópolis, como vai também classificar a equipe. E aí eu lembro que o técnico da seleção brasileira, o atual técnico da seleção brasileira, fez a mesma coisa. Começou lá no Veranópolis, foi campeão da divisão de acesso com o Veranópolis e hoje olha onde está o Adenor Bach e o Tite, hein? Boa sorte para o Thiago e parabéns pelo trabalho. O professor Gilson Piber estava falando, o Inter de Santa Maria joga agora no meio da semana, professor. Com o Guarani de Venâncio Aires. Isso. E no fim de semana retorna ao Presidente Vargas para jogar com a Avenida, é isso, né? Isso. São 2 jogos que o Inter de Santa Maria tem aí, de certa forma, para defender a liderança, mas principalmente para se manter na zona de classificação, de cima da tabela. Porque hoje o primeiro time fora da zona de classificação tem 5 pontos, e é o Pelotas, né? Então a gente com um jogo a menos. Vale lembrar isso. Mas o Inter de Santa Maria tem só 2 pontos de diferença para esse lugar que todo torcedor, né, para quem gosta do futebol aqui de Santa Maria, quer ver o Inter de Santa Maria passar para a próxima fase, tem que ficar muito de olho em quem vem lá atrás também. São jogos, na minha opinião, decisivos, jogos importantes.
E vamos ver o que vai acontecer com o Inter de Santa Maria ao longo dessa divisão de acesso. A gente está se encaminhando para o final do Central do Esporte, passou rápido, tá que nem jogo bom de futebol, passa muito rápido, Só né? rapidinho, o Rio Grandense teve redefinida a sua chave e estreia na Terceirona no dia 2 de abril em Santa Maria contra o Guarani de Camaquã. Olha aí, dado o recado então. Pietro Lovato, lá do Corinthians, muito obrigado pela participação aqui no Central do Esporte desta semana. Obrigado, Jareta, José Quintana, professor Gilson Piber, o professor Jean-Pierre. A gente agradece a oportunidade de estar expondo um pouco dos nossos projetos e deseja a todos um ótimo ano, em especial ao professor Jean-Pierre, a AVF, e que todas as entidades esportivas de Santa Maria possam ter sucesso nesse ano que se inicia. Jean, obrigado pela presença mais uma vez, hein? Agradecer a todos e parabenizar o amigo Vinícius, porque começar uma campanha com derrota e aí vem as cobranças e reverter, mostra a competência dele, do grupo dele, de toda a estrutura, certo, que os dirigentes estão fazendo o máximo para proporcionar para ele, né? Desejar a todos um ótimo ano e cada vez mais a gente possa representar bem o esporte de Santa Maria, cada um na sua área, mas se ajudando e representar bem. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Legal. José Quintana Júnior, até semana que vem? Até semana que vem, deixar só uma mensagem de parabéns para vocês que fazem o esporte de fato Santa Maria, sempre o desejo de sucesso a vocês, porque a gente sabe que essa jornada não é fácil, ela exige muito esforço, dedicação e vocês há muito tempo estão empenhados nisso. A gente deseja de verdade que levem o nome de Santa Maria adiante no esporte. Legal. Professor Gilson Piber, grande abraço, até a próxima. Eu falaria em ousadia e até um pouco de teimosia. É isso aí, tem que ser. O Central do Esporte volta na próxima semana falando de algum assunto do esporte, repercutindo aquilo que foi notícia no esporte de Santa Maria. Sempre com todo esse pessoal aí. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima semana. Tchau.